Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vinda, mais uma live de terça. E hoje nós vamos falar sobre produtividade, tempo e como isso tem a ver com dinheiro, né? Você é daquelas pessoas que tem a sensação que o dia passa e que não consegue fazer nada, que não sobra tempo, que tem muitas tarefas para fazer e não consegue organizar? Se esse é seu problema, então fique aqui comigo que na aula de hoje vou estar falando sobre isso, vou estar falando de algumas técnicas que eu utilizo e, afinal de contas, para a gente fazer dinheiro, né? Para a gente ter uma vida financeira bacana, a gente precisa ter tempo disponível. Não faz sentido a gente ter dinheiro e não ter tempo, né? Tem gente que trabalha muito, se mata em trabalhar, e quando vem o dinheiro não tem nem tempo de gastar, né? Então esse não é o objetivo. O objetivo é a gente conseguir manter o equilíbrio, né? Entre ter tempo para ser produtivo, ter tempo para poder ganhar dinheiro, fazer dinheiro, né? Eu costumo, nos meus treinamentos, trabalhar 4 pilares dentro da organização financeira, dentro da gestão financeira, que é o ganhar dinheiro, fazer dinheiro, o cuidar do dinheiro, o proteger o dinheiro e o patrimônio e multiplicar o dinheiro. Então essa aula aqui, ela tá mais ligada com esse primeiro pilar, que é o pilar do fazer dinheiro, do ganhar dinheiro. Só que a gente não tem como fazer mais dinheiro se a gente não tem tempo, né? Geralmente a gente trabalha aí no emprego durante o dia ou em um determinado horário e quase não sobra tempo para a gente correr atrás de uma renda extra, fazer uma outra fonte de renda. Mas imagina assim, né? Imagina que a gente tem aí um balde para encher e a gente tem apenas uma torneira pingando água nesse balde. Imagina quanto tempo vai demorar para esse balde encher. Agora, se a gente tem mais de uma fonte de renda, é como se a gente tivesse várias torneiras dessas, todas elas pingando, uma delas pingando um pouco mais, outras bem aberta, outras um pouco menos, e com certeza esse balde ele vai encher muito mais rápido. Esse balde que a gente está enchendo é, de repente, a nossa liberdade financeira, é o dinheiro que a gente precisa ter guardado para a nossa aposentadoria, é aquele objetivo que você quer alcançar. Só que como é que a gente vai fazer para ter todas essas torneiras abertas, né? Como é que a gente vai moldar isso se a gente não tiver tempo? Então, para isso, a gente precisa ser produtivo. Ganha mais quem consegue fazer mais. Né? E o tempo, ele é muito democrático, né? Todas as pessoas, independente de classe social, de sexo, de origem, de cor, elas têm as mesmas 24 horas por dia. Por que algumas pessoas conseguem fazer mais nessas 24 horas e outras fazem bem menos? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rúbia Ertal, né? Eu sou especialista em finanças, a minha formação é contabilidade, eu sou professora universitária e aqui no Instagram eu desenvolvo esse trabalho de educação financeira, onde eu exploro esses 4 pilares que eu acabei de falar para vocês. Então hoje, dentro do pilar do ganhar dinheiro, eu queria falar um pouquinho da questão tempo, que é um fator primordial aí para a gente conseguir fazer dinheiro, para a gente conseguir fazer renda extra. Muitas vezes a gente tem aí 3, 4 horas livres por dia para fazer isso. Então, como organizar esse horário, como conseguir manter o equilíbrio, não deixar também de ficar com a família, de ficar com os amigos, com aquelas pessoas que você gosta, por conta de estar correndo atrás de trabalho. Então, sobre isso que eu vou falar aqui hoje, tá? Então, eu queria começar com uma pergunta que a gente ouve muito falar, que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro mesmo? O que você acha? Coloca aqui para mim para eu saber. Tempo é dinheiro? O tempo, ele é o bem mais precioso que nós temos. Ele é o bem irrecuperável. Ele é inegociável. Ele é democrático, como eu já falei. A gente pode perder dinheiro e a gente consegue recuperar. A gente pode perder um amigo e a gente pode recuperar essa amizade. Agora, a gente não pode mais recuperar o tempo. Esse minuto, esse instante aqui que eu tô falando para vocês, ele vai passar e eu não tenho mais ele novamente. Eu posso fazer outras lives, eu posso fazer outras aulas, mas esse momento exclusivamente, ele é único. E uma vez que a gente perde, a gente não consegue mais recuperar. Então, a gente precisa estar atento. Se esse é o bem mais precioso que a gente tem, por que não fazer bom uso dele?
da melhor maneira possível? Por que não organizar essas 24 horas que a gente tem no dia para conseguir ser mais produtivo, ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro? Então, a produtividade, ela vem nesse sentido. O que mais eu consigo fazer da melhor maneira possível, sem afetar os meus relacionamentos pessoais, para que eu consiga gerar mais dinheiro para mim, para que eu não precise ficar dependendo de uma única fonte de renda, que é o meu trabalho. Como é que eu posso fazer isso? Então, a minha pergunta é, para quem chegou agora aqui pela live, como que tá o seu tempo hoje nesse mundo aí tão conectado que a gente tem? Como é que você está nesse mundo tão sobrecarregado que a gente vê ultimamente? É trabalho, é faculdade, é sair com os amigos, é estar com a família. Como é que tá? Me conta aqui. É o Lucas ou o Luan que entrou aqui? Eu vi que entrou o L e Dal Bosco. Tem o Lucas e o Luan que são irmãos. Me conta quem é que entrou aqui. Fala pra mim, como é que tá o seu tempo hoje? Tá tranquilo? Tá sobrando tempo? Tá corrido? Coloca aqui pra mim pra eu saber. Por que algumas pessoas, elas obtêm sucesso? É o Lucas, seja bem-vindo, Lucas. Por que algumas pessoas insistem e outras desistem? Qual é a diferença? Muito corrido, Lucas. Vamos tentar organizar isso aí hoje então, tá? Será que essas pessoas que são bem-sucedidas, elas têm... Legal, não tem muito tempo sobrando. Você e a maioria, tá? Não se preocupa, a gente vai falar sobre isso aqui, tá? Por que algumas pessoas têm resultados e outras não? Às vezes a gente vê, duas pessoas no mesmo trabalho, uma consegue resultados fenomenais e a outra não sai do lugar, fica patinando. Por que existem vários professores? Por que alguns professores se destacam e outros não? Existem vários contadores. Por que alguns contadores são muito bem remunerados e outros não? Advogados... educadores físicos, enfim, de todas as áreas. Será que é o talento que é o diferencial? Será que essas pessoas nasceram com talento? Na verdade, assim, existe a junção de talento e esforço, que é o que a gente chama de competência. Uma pessoa que é talentosa e esforçada, ela é competente. Agora, se eu juntar a competência com o esforço, eu vou ter o resultado. É isso que traz resultado. Então, se o talento e o esforço é competência, e eu junto a competência com o esforço, eu tenho resultado, tá? Então, eu preciso sim ser talentoso, mas eu posso desenvolver talentos, eu não preciso nascer com todos os talentos, e eu preciso identificar quais são os meus talentos. Eu preciso sim colocar o esforço no momento certo e na tarefa certa, porque muitas vezes a gente desperdiça o nosso tempo com tarefas que a gente pensa ser importantes, mas elas não trazem resultados. E a gente precisa, então, juntar essa competência com esse esforço. Então, muitas vezes a gente fica lá achando que a gente precisa... Coloca aqui, quem acha que para ganhar muito dinheiro tem que se matar de trabalhar? Tem que trabalhar muito. Isso foi colocado na nossa cabeça, tá? Nossos pais às vezes diziam assim, os meus pais diziam assim, não, fulano de tal, nossa, ele é um guerreiro, ele é muito esforçado, nossa, muito trabalhador, e o cara é um fudido, não tem nada. Nossa, mas aquele lá é muito esforçado. Daí a gente cresce entendendo que a gente tem que ser esforçado, que a gente tem que ser guerreiro, que a gente tem que estar trabalhando o tempo todo. E aí quando a gente tem uma oportunidade de ganhar dinheiro, a gente se sabota por conta dessa crença, porque se a gente ganhar muito dinheiro, a gente não precisa mais trabalhar muito, e daí a gente não vai ser o guerreiro, o esforçado que nossos pais queriam que a gente tivesse, tá? Então, a gente precisa estar atento a isso, que os resultados nem sempre eles estão ligados a eu trabalhar 16 horas por dia. Os resultados eles estão ligados a eu fazer as tarefas certas. E eu preciso ter clareza disso, primeiro ponto, tá? Então, eu vou passar aqui agora um pouquinho das diferenças entre o mindset produtivo e um mindset improdutivo. Aquela pessoa que pensa de maneira que ela consegue gerar resultado e aquela pessoa que pensa de forma errada, que ela não consegue produzir por causa da cabeça que ela tem, tá?
Então, olha só, a pessoa que tem um mindset produtivo, ela entende que existe equilíbrio de papéis. O que são papéis? A gente exerce diferentes papéis, tá? Vou dar o meu exemplo. Enquanto eu estou dando aula lá na faculdade, eu estou exercendo meu papel de professora universitária. Enquanto eu estou fazendo uma live aqui no Instagram, eu desenvolvo o meu papel de educadora financeira aqui com o meu trabalho aqui. Enquanto eu estou com a minha filha, eu desenvolvo o meu papel de mãe. Enquanto eu estou com os meus amigos, eu desenvolvo o meu papel de amigo. Entende? A gente, dependendo do ambiente que a gente está, a gente desenvolve diferentes papéis. Porém, a gente não pode pesar demais uma área em detrimento de outra. A gente precisa manter o equilíbrio. Imagina se eu fosse aquela louca que só quisesse ficar o tempo todo preparando aula para ir para a faculdade dar aula e aula e esquecesse do resto. O que eu estaria fazendo? Eu estaria com uma torneira só para encher meu balde, uma fonte de renda só. Eu estaria pecando enquanto mãe, porque daí eu não ia estar dando atenção para minha filha. Eu estaria prejudicando a minha saúde, porque eu não teria tempo para ir fazer minha atividade física, dar minha corrida, sair com os meus amigos, esparecer, passear, entende? Eu estaria prejudicando os outros papéis. Então, o mindset produtivo, ele precisa entender que tem um equilíbrio entre esses papéis, que eu preciso desempenhar as tarefas primordiais de cada um dos papéis, mas eu preciso desenvolver todas, não em excesso, mas em equilíbrio. Tudo que é demais, tudo que é equilíbrio faz mal. Até a água em excesso faz mal. Porém, então, o equilíbrio é fundamental. As pessoas com mindset produtivo, elas preservam a energia. Nós somos feitos de energia. Eu tô aqui falando, olhando para essa tela desse celular, interagindo com vocês porque eu tenho energia. Tá? O nosso corpo é feito de energia, porém, essa energia ela é limitada. Chega uma hora que ela esgota. Então, eu não posso desperdiçar a minha energia com coisas que não me trazem o resultado que eu quero. Porque senão, a hora que eu precisar dessa energia, ela não vai estar mais disponível. E aí, existem formas de a gente recarregar essa energia. Como a gente coloca o nosso celular para carregar energia na tomada, a gente também tem formas de recarregar energia. Fazendo atividade física, dormindo bem à noite, meditando, saindo para dar uma volta quando está muito tenso. Tudo isso recarrega nossas energias. Então, a gente tem que estar ciente de que a gente tem um limite de energia. A gente não vai conseguir fazer tudo, tá? As pessoas que têm um mindset produtivo, elas montam estratégias para conseguir fazer as tarefas principais. Elas planejam o que a gente vai fazer. Então, assim, olha como que eu faço, né? No domingo, eu planejo a minha semana. Mas você não precisa começar planejando uma semana toda. Você pode planejar 3 dias. O 4º dia você deixa para fazer as urgências ali. Vou falar mais sobre isso. Mas eu costumo planejar no domingo. No máximo domingo. Geralmente eu já planejo na sexta. Mas se não dá na sexta, eu planejo no final de semana. E daí eu não vou colocar na minha agenda ou no meu Google Tasks lá tudo que eu vou fazer. Eu coloco os principais, as prioridades, o que eu preciso fazer a cada dia. E aí a gente vai ver que existem diferenças entre compromissos e tarefas. Existem compromissos, aqueles que eu tenho lá hora marcada para estar lá em tal lugar, para fazer um atendimento, mas tem as tarefas também. Por exemplo, as minhas aulas de durante a semana são compromissos, eu tenho que estar lá. Porém, naquele dia ali eu tenho que dar um jeito de encaixar determinadas tarefas que eu preciso cumprir. E essas tarefas, elas fazem parte de um planejamento maior, né? Eu vou dar um exemplo, eu estou montando um curso. Tá? Um curso online gravado de contabilidade gerencial voltado para empreendedores, para eles aprenderem a tomar decisões com base na contabilidade. Só que isso é um grande trabalho, que eu não faço de um dia para o outro. Eu estou gravando aula, eu estou unindo vários materiais. Então, eu determinei um dia na semana para trabalhar nesse projeto, para chegar lá no final eu ter o curso pronto e poder divulgar. Entende? Então eu organizo isso em microtarefas. Eu tenho um objetivo maior e eu vou criando tarefas semanais ou diárias onde eu consigo encaixar isso na minha rotina para eu chegar no objetivo maior. E assim eu consigo me organizar. E assim é para tudo, né? Muitas vezes a gente como é que é o nome da palavra? Deixa para fazer depois, eu esqueci. Se vocês lembrarem o nome da palavra aqui, coloca. A gente joga para depois as coisas porque as coisas são muito grandes. Eu tenho um projeto muito grande para fazer, daí eu nunca começo.
Então diminui isso, coloque em tarefas menores e encaixa isso no seu dia. Meia hora, 1 hora por dia para você fazer aquilo, entende? Tem gente que não começa a ler um livro de 700 páginas porque é muito grande. Determina um tempo ali por dia para ler, 15 minutos por dia, 10 páginas por dia, enfim, né? Coloca como microtarefas. Isso é um mindset produtivo, tá? Condicionamento. O que é condicionamento? É repetição. Não adianta eu colocar uma tarefa lá, fazer um dia, no outro dia não fazer, né? Então eu preciso ter essa consistência. Então tem uma frase que diz assim, ó: quem morre menos é quem ganha a guerra. Já ouviram falar? E quem é que morre menos? É aquela pessoa que tem persistência. É aquela que busca formas de fazer dar certo. E quem ganha a guerra, ela é aquele que vence cada batalha diariamente e aí ganha a guerra inteira, né? Não se ganha a guerra num dia, se ganha várias batalhas. Então, se eu coloco na minha programação que hoje eu tenho um compromisso, que é a minha live, mas eu tenho durante o dia 3 tarefas principais para desenvolver e essas tarefas vão me levar para um objetivo, eu estou ganhando batalhas. Eu ainda não cheguei no objetivo, mas eu estou ganhando todo dia uma batalha. Cada vez que eu vou lá e dou um Czinho na minha agenda, no meu Google Tasks, que eu fiz aquela tarefa, eu ganhei a batalha de hoje. E daí eu vou para o próximo dia e a cada dia eu vou ganhando batalhas, no final eu ganho a guerra, entendeu? E qual é a diferença, então? O que o mindset improdutivo vai fazer? Como é que ele pensa, né? Ele pensa em fazer tudo na última hora. Eu conheço muitas pessoas que fazem isso. Deixa para fazer tudo na última hora. Eu tenho grupos específicos de alunos que têm esse perfil. Dependendo do curso que a gente dá aula, a gente tem algum perfil. Não vou falar aqui para não ficar chato, né? Mas assim, dependendo do curso, tem um perfil de aluno. E tem cursos que tem um perfil que é aquele que deixa para fazer tudo de última hora. Para vocês terem uma ideia, eu sou orientadora de TCCs, né, de trabalho. Tem curso que, se eles têm que postar o trabalho no domingo à noite, chega sábado à noite, domingo durante o dia, eles estão mandando o e-mail, mensagem para mim, pedindo para eu assinar documento, para eles conseguirem postar. Às vezes tiveram 3 meses para fazer, é no último final de semana que vão fazer, tá? É perfil de pessoas. Então isso é um mindset improdutivo, tá? Porque você faz mal feito, você não faz da maneira que era para fazer, tá? Outro tipo de pensamento da pessoa que é improdutiva, né? Achar que urgência não é controlável. Ah, aconteceu uma urgência, agora isso aqui é urgente, eu tenho que fazer. Acha que isso acontece de forma involuntária. Não, é porque você não planejou, é porque você não programou. A pessoa que tem um mindset improdutivo é aquela que vive apagando incêndio. E daí ela se acha porque ela está sempre ocupada. Tá? Isso é mindset improdutivo, isso não vai levá-la para lugar nenhum, tá? Ela tem orgulho de viver na correria. Nossa, não dou conta da vida, eu tenho milhares de coisas para fazer no meu trabalho, milhares de coisas para fazer aqui em casa. Isso é mindset improdutivo, tá? A gente tem a mania de querer andar como a manada, né? Todo mundo corre para um lado, tá todo mundo correndo. Então, o que é o normal, entre aspas? O que as pessoas acham que é o normal? O normal é a pessoa ter um emprego, começar às 8 da manhã, trabalhar até 6 da tarde, né? E isso é o normal, mesmo que ela tenha um limite de ganho, mesmo que ela ganhe lá 3, 4, 5 mil reais por mês, mais até, mas é um teto, é aquilo que ela vai ganhar e ponto. Aí quando tem uma pessoa que ela não trabalha o dia todo e que ela busca outras formas de ganhar dinheiro, só que esse ganho ele é ilimitado, essa pessoa ela tá fora da manada. Só que ela não vai ganhar igual a manada, ela vai ganhar muito mais do que a manada, ela vai buscar formas de ganhar mais. Entende? Então a gente tem que estar atento, que a gente não tem que fazer tudo o que os outros fazem. A gente tem que fazer aquilo que a gente acredita que vai trazer mais renda para o nosso bolso. E melhor, mais renda e mais tempo. Porque aquela pessoa que está lá trabalhando 8 horas por dia na empresa, se ela vai querer fazer mais dinheiro, ela vai ter que trabalhar pelo menos mais 4 horas por dia. E daí já vamos aí para muitas horas diárias. Tá? Então a gente precisa focar nas atividades certas, aquelas que trazem resultado, tá? E para isso a gente precisa entender um pouquinho como moldar os nossos hábitos. São os nossos hábitos que vão fazer a gente ter mais tempo e mais dinheiro. E como é que se forma um hábito? Um hábito a gente forma pelo condicionamento. Eu crio uma condição. O que eu vou fazer? Aí eu aprendo como fazer aquilo.
eu repito aquilo que eu fiz e condiciono novamente. E eu vou fazendo, tá? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Uma pessoa que quer mudar os seus hábitos alimentares. A pessoa que está obesa, ela já tem hábitos alimentares errados. Ela come de forma errada, quantidade errada e coisas erradas. Se ela quiser mudar os hábitos alimentares, primeiro ela vai ter que aprender o que ela vai ter que comer. E aí ela vai se condicionar a isso. Mesmo que ela não tenha vontade, mesmo que ela ainda vá ficar com fome, ela vai ter que comer aquilo. E qual é a sacada? É ela repetir todo dia. Repete, 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 até que isso vira automático, tá? Na nossa agenda, no nosso dia produtivo também é assim. Por vezes vai ser difícil a gente programar uma tarefa e fazer, mesmo sem ver o resultado total ali naquele dia. Mas a gente precisa condicionar. Beleza, eu tô com a minha visão de longo prazo. Eu sei que todo dia eu preciso fazer isso aqui, mesmo que é uma tarefa pequena. Mas eu vou condicionar essa atividade. Eu vou repetir dia após dia até eu chegar no meu objetivo maior, tá? E como que a gente mantém essa consistência? Por que as perguntas que a gente tem que fazer para se manter consistente por que eu preciso ser produtivo? Outra pergunta. O que eu vou perder não sendo produtivo? Porque às vezes a gente acha que a gente está bem, né? Lá trabalhando no emprego, né? Um salário fixo. E a gente pensa, beleza, tô bem. Mas a gente às vezes está acomodado, né? Qual é o teu limite, né? Será que você não sonha em poder ter uma casa melhor, em poder viajar, em poder ter um carro melhor, em poder ser diferente da maioria? Vocês sabem que eu vi uma pesquisa hoje, agora eu não vou lembrar os percentuais exatos, mas vou falar assim por cima. Mais da metade, acho que é 70%, eu não lembro exatamente, mais da metade da população, não, lembrei, é assim, ó. Vocês sabem qual é a média salarial da população brasileira? A média salarial da população brasileira é R$ 2.800. Então, assim, a média é pegar desde aquele que ganha muito pouco até aquele que ganha muito mais, tá? Faz uma média da 2.800. Só que a maioria das pessoas ganha em torno de R$ 1.800. E vocês sabem quantas pessoas mais ou menos que ganham de 28 a 30 mil reais por mês? Em torno de 1% da população. Entende? Então, assim, dá para manter uma qualidade de vida legal com R$ 2.800? Dá para viajar? Dá para comprar um carro confortável? Dá para ter uma casa confortável? Dá para fazer vários passeios? Dá para comprar aquela roupa bacana? Olha, dá para sustentar uma família? Bem complicado, tá, gente? E por que só 1% das pessoas ganha mais? Não é muito pouco? O que elas têm de diferente? Elas nasceram superdotadas? Não. Elas são produtivas. Elas sabem usar o tempo com as tarefas que importam, tá? Então, começa pensando quais são as prioridades, o que você quer realizar? E divide em tarefas menores para fazer todo dia, seja consistente. Então, quando você se pergunta como é que eu vou ser consistente, você se pergunta o seguinte: o que eu vou perder não sendo consistente? Então, se eu não for consistente, eu não vou atingir aquilo lá que eu quero. Eu não vou ser esse 1% da população. Né? Qual é o propósito inabalável que você tem? Respondendo essas perguntas, você vai ter força para ser consistente. Porque assim, ó, vocês acham que eu tenho vontade de vir toda terça aqui fazer live? Eu não ganho nada para isso. Hoje eu não ganho nada para isso. Mas eu tenho um propósito. Confesso que hoje eu não estava com nem um pouco de vontade de vir aqui fazer live. Mas eu venho, porque eu tenho um propósito inabalável. Porque essa é a minha tarefa para hoje. Esse é o meu compromisso para hoje. Tá? Então a gente tem que ter isso muito claro. É aí que a gente se diferencia da maioria. Eu não sou a maioria. Quantas pessoas estão fazendo o que eu faço? Poucas. Bem poucas. Mas eu vou ser 1%. E até mais do que isso, tá? Então, olha só. Vamos falar de tempo agora.
Você controla o seu tempo? A gente consegue controlar o tempo? Não, né? A gente não consegue controlar o tempo. Todo mundo tem 24 horas. O tempo é democrático. Eu tenho 24 horas, os meus alunos têm 24 horas, os meus clientes têm 24 horas, a minha família tem 24 horas. A gente não controla. A gente não consegue comprar mais horas para o nosso dia. A gente não consegue controlar isso. A gente precisa focar naquilo que a gente tem controle. E o que a gente tem controle? A gente tem controle sobre a gente. A gente precisa ter controle sobre a gente, sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. Sobre isso a gente tem controle, tá? Então, assim, quem quer ter mais tempo tem que aprender a controlar as suas tarefas. O que você precisa fazer para ganhar mais dinheiro? Eu estou falando aqui de dinheiro porque a minha área é educação financeira. Eu estou falando aqui do pilar de ganhar dinheiro, tá? Estou ensinando vocês como que vocês vão organizar a mente de vocês e o tempo de vocês para fazer mais dinheiro. Então, primeira coisa é aprender a controlar as tarefas, entender quais são os seus papéis, que papéis que você precisa desempenhar em cada área e dividir essas tarefas durante o seu dia. Não sobrecarrega, coloca poucas. Se colocar uma tarefa e cumprir, já tá de parabéns, tá? E como que a gente vai começar a se organizar, tá? Então, assim, ó, a gente não vai focar somente em gerenciar compromisso. Compromisso é aquilo que você tem hora marcada para estar em tal lugar. Eu tenho uma consulta médica amanhã às 8h30 da manhã. Isso é um compromisso. Mas a gente não vai focar só em controlar compromisso. A gente vai focar em controlar as nossas tarefas também, tá? As tarefas, elas têm que ser um roteiro para o seu dia. Ah, beleza, hoje eu trabalho numa empresa, Rubi, então meu compromisso é das 8 às 18. Beleza, o que eu vou fazer depois? Então, depois por enquanto tá livre, mas eu já vou pré-determinar quais são as tarefas. O que você quer realizar, né? Ah, a minha tarefa é ler 15 minutos, depois eu vou fazer uma atividade física, depois eu vou me dedicar a um projeto que eu tenho. Quero montar um negócio, eu quero criar um curso digital, eu quero aprender sobre investimentos para começar a investir, para ter uma renda passiva. Então, depois de eu treinar, eu venho para casa, tomo um banho, faço um lanche e vou estudar 1 hora. Essa vai ser minha tarefa diária. Entende? Ah, não, durante a semana não dá porque eu trabalho durante o dia e estudo à noite. Então, eu vou tirar o sábado para trabalhar no meu projeto. Quais são as tarefas que eu vou fazer? Eu vou determinar quais são as tarefas. Que coloque 4 tarefas para sábado de manhã. E esse vai ser o teu compromisso contigo, entende? O que mais? Vocês vão ter que usar alguma ferramenta para isso, para organizar essas tarefas. Depois eu vou falar das ferramentas, tá? Então vai colocar e usa tudo no único dispositivo. Se vai ser no celular, deixa tudo no celular. Se vai ser no caderno, deixa todas as tarefas anotadas naquele caderno. Tem gente que prefere post-it, né? Que cola vários post-it num quadro. Pode ser também, como você achar melhor, tá? Anotar as tarefas a serem cumpridas e retirar do pensamento. Isso é importante. Às vezes a gente pensa que a gente dá conta de armazenar tudo na nossa cabeça. Eu tinha esse problema. Eu ficava pensando tudo que eu tinha que fazer no dia seguinte, ia dormir e não dormia, porque a cabeça ficava muito carregada. O que eu comecei a fazer? Anotar. Se está anotado, eu não tenho mais que me preocupar, porque no outro dia eu vou lembrar. Eu vou descarregar isso da minha cabeça, eu vou tirar isso da minha cabeça, tá? Anota no papel e tira da cabeça, porque lembra da questão da energia? Você precisa ter uma noite de sono tranquila para recarregar as suas energias e no outro dia cumprir as tarefas com êxito. Percebe como são detalhes que a gente precisa ter? Então, esse é um mantra da produtividade, tá? Se não está escrito, eu não preciso me preocupar, porque não é para fazer. Então, tudo que é para fazer, eu escrevo. E eu organizo, porque eu não vou conseguir fazer tudo no mesmo dia. Eu organizo. Nesse dia eu já tenho essas 3 tarefas, já vai me consumir o tempo que eu tenho. Então eu vou botar para outro dia, beleza? Então já tá organizado, no dia seguinte vai ser essa. Então quem nunca planejou, quem nunca organizou tarefas, o que eu aconselho? Começa fazendo um planejamento de 3 dias, tá? Planeja 3 dias e deixa o 4º dia livre. Por quê?
Como você nunca planejou, vai embrulhar um pouquinho. Alguma coisa vai ficar pendente, vai surgir alguma urgência. No quarto dia, você resolve as urgências. E aí começa a planejar mais 3 dias. Então, planeja 3 dias, deixa o quarto dia livre. Porque no quarto dia você resolve pendências. Ah, Rubi, eu tô aqui, tenho a minha tarefa de hoje e surgiu uma coisa urgente. Não, vai fazer a tua tarefa. Deixa a urgência pro quarto dia. Entende o porquê de deixar o quarto dia livre? Faz as tarefas dos 3 dias, o quarto dia deixa livre. Ó, eu faço cronograma todos os dias da semana. Você organiza a semana toda, já é isso? Pode ser também, quem já está acostumado, tranquilo, eu faço assim. Agora, o que não funciona é eu programar dia a dia. Você, hoje é terça-feira, eu vou programar a quarta. Aí amanhã à noite eu programo a quinta. Quinta à noite eu programo a sexta. Não funciona, sabe por quê? Porque daí eu não consigo ver a longo prazo o que eu tenho que fazer. Eu preciso ter tarefas, eu preciso ter objetivos maiores e dividir em tarefas menores. Percebe? Então, é dessa maneira que eu faço, é dessa maneira que funciona para mim. É claro que cada pessoa vai ter o método que funciona para si, tá ok? Vamos lá. Então, assim, ó, tem alguns passos aí pra gente organizar o nosso tempo, né? Primeiramente é ter clareza do que a gente quer alcançar, por que a gente vai organizar, né? Definir prioridades. Eu não consigo fazer tudo. Entender que eu não consigo fazer tudo e que eu preciso definir prioridades. E aí colocar isso no papel. Planejar, né? Entrar em ação, não adianta só ficar no planejamento. Tem gente que planeja, aí fica medindo o tempo, aí fica definindo isso, definindo aquilo e não faz nada. Não adianta, né? Planeja e executa. Ter consciência do que eu estou fazendo e por quê. E tá sempre atento aí a essas questões, tá? Então, assim, agora alguns conceitos aqui que compõem aí as tarefas que ocupam o nosso tempo, tá? Existem tarefas que são importantes, existem tarefas que são urgentes e existem tarefas que são circunstanciais. O que são tarefas importantes? Tarefas importantes são aquelas tarefas que trazem resultado pra gente. Que talvez o resultado ele não venha agora, mas ele vai vir, porque eu já planejei. Eu preciso fazer isso para alcançar aquilo, tá? Isso é tarefa importante. O que é tarefa urgente? É a tarefa que era importante, mas que eu não fiz e ficou urgente. Por isso que eu falei, quem nunca planejou, faz o planejamento para 3 dias. Planeja tarefas e compromissos para 3 dias, deixa o quarto dia livre para resolver as urgências, porque elas são importantes também e viraram urgência. E as circunstanciais, elas não geram resultados, mas eu preciso fazer, né? É a limpeza da casa, é uma manutenção aqui, é fazer uma compra, enfim. São as tarefas que a gente executa em diferentes papéis, elas são circunstanciais, mas elas também podem se tornar urgentes se a gente não fizer. Então tem gente que não planeja, aí não sabe o que é urgente, não sabe o que é circunstancial e não faz, e aí elas viram todas urgentes. São aquelas pessoas que vivem apagando incêndio, que estão sempre fazendo tudo na última hora, que não dão conta do recado, tá certo? Então esses conceitos assim, eles são bem importantes. E é importante a gente entender também a diferença entre compromisso e tarefa. Compromisso é aquilo que eu tenho data e horário para fazer, eu tenho um compromisso. E a tarefa não, eu tenho o dia para fazer. Essa é a minha tarefa de hoje, né? Mas ela não tem horário. Você pode até colocar um horário, mas eu não costumo colocar. Eu costumo lá a minha lista de tarefas e são aquelas que eu tenho que fazer no dia, tá? E assim, ó, é sempre importante deixar uma brecha aí na agenda, né? Não encher lá a cada minuto, né, uma tarefa, não, né? Deixa uma folga aí, porque se der algum atraso, algum imprevisto, você ainda consegue fazer, tá? Então, vale mais colocar menos tarefas e cumprir e organizar isso ao longo da semana, ao longo do mês, do que socar de tarefa no mesmo dia e não conseguir cumprir. Daí você começa a se frustrar e para de fazer tudo, tá? E como que a gente organiza os compromissos? Da mesma maneira, né? Sempre deixando margem aí entre um compromisso e outro, né? Margem para deslocamento, se você vai fazer tem um compromisso presencial, enfim, eu hoje estou totalmente no online, então eu já tenho um prazo menor para deslocamento. Porém, né, quem ainda se desloca, vai para algum lugar para atender, para fazer uma reunião, para fazer qualquer coisa, tem que colocar esse tempo aí na agenda, tá? Não lotar a agenda de compromissos, deixar sempre uma folga aí, né, para
alguma coisa urgente que possa surgir. Então, deixa uma hora ali ou uma meia hora entre um compromisso e outro para vocês terem essa margem aí, né? Isso é bem importante, tá? Isso é uma coisa que eu não fazia e comecei a fazer e deu certo, que é agrupar os seus compromissos em blocos de similaridade ou de proximidade. Vou dar um exemplo. Eu tô trabalhando em casa, mas tem coisas que eu preciso sair para fazer, né? Às vezes uma compra, às vezes ir pagar alguma coisa, às vezes ir, enfim, resolver alguma coisa da minha filha, às vezes até ir atender um cliente presencial. O que eu costumo fazer? Eu costumo deixar as saídas de casa para um dia na semana, para eu não precisar sair vários dias, porque cada vez que a gente sai, a gente tem o tempo do deslocamento, então vai ali pelo menos 1 hora, 2 horas, e são 1 hora, 2 horas que eu perco por dia. Então eu organizo, tudo que eu tenho para fazer fora de casa é na segunda-feira. E aí eu faço tudo, e eu já deixo minha agenda aberta na segunda para isso. E aí eu organizo as tarefas e os compromissos para os outros dias. Entende? Então, eu sei lá, eu vou começar a trabalhar como digitador. Então, coloca lá tudo que for de digitação, de fazer no computador, coloca no mesmo bloco ali, numa manhã ou numa tarde. Agora eu vou fazer outra coisa que tá diferente, para você não perder o raciocínio, entende? Então, isso é bem legal, isso aumenta aí a tua produtividade bastante. E criar horários, né? Por exemplo, no meu caso, né, eu tenho muita solicitação de aluno, né, às vezes, principalmente período de prova, né, o pessoal me manda muita mensagem, coisa arada, final de semestre. Eu tenho blocos de correção de trabalhos, porque às vezes eu faço orientação de TCCs também, a gente tem que ficar avaliando. Então, eu organizo assim, tal dia de manhã é correção de trabalho, tal dia é preparação de aula, tal dia, tal horário do dia eu respondo mensagens, respondo e-mails, enfim. Então, organizar isso por horários também é bacana, né? Porque daí a gente tá com o celular toda a vida na mão. Aí, se a gente tá fazendo alguma coisa, chega lá uma mensagem de um aluno, daí eu paro, vou lá, respondo. Aí, daqui a pouco eu volto pro meu trabalho. Aí vem outra mensagem, aí eu respondo. Gente, a gente perde o foco, perde a concentração, até que volta naquilo que estava fazendo, perde muito tempo. Então, a gente tem que começar a organizar isso. De tal horário a tal horário eu vou responder meus e-mails. O horário de usar o WhatsApp, rede social, gente, isso é o que mais come tempo. Vocês sabiam que tem como olhar, né, quanto tempo que a gente gasta lá no Instagram? Vocês sabiam disso? Coloca aqui pra mim se vocês não sabem, eu falo pra vocês, né? Vocês vão se assustar quando vocês virem o tempo que vocês gastam no Instagram. E tem como programar lá também dentro do próprio Instagram para ele te mandar um lembrete quando você passou mais de tanto tempo no Instagram. Eu trabalho com o Instagram, tá? Mas o meu tá padronizado para eu não passar mais de 1 hora por dia dentro dele. Isso que eu trabalho com ele. Hoje eu tô fazendo live, ele vai avisar aqui, tá? Vai avisar aqui pra mim. Por quê? Porque senão eu gasto muito tempo lá dentro, buscando informação, fazendo isso, fazendo post, tarará, tarará. E eu não posso perder meu tempo só fazendo publicação, só preparando live. Eu preciso fazer outras coisas também. Senão a gente perde muito tempo. Imagina quem não trabalha, né, com o Instagram. Quanto tempo que gasta só olhando a vida dos outros, né, olhando informação e tudo mais. Então é legal colocar um lembrete. Quando der 1 hora de uso desse aplicativo, me avisa. Daí, não usa mais aquele dia. Você vai ver como o teu dia vai começar a render. Horário de responder o WhatsApp é das 8 às 9 da manhã. Acabou. Não respondo mais ninguém hoje. Vai para outro dia. Das 8 às 9 eu respondo de novo, entende? Então, assim é uma forma da gente começar a organizar o nosso dia. O celular, gente, ele come muito tempo. Muito tempo mesmo. Vocês não fazem noção, tá? E aí, onde é que a gente pode criar a lista de tarefas? Eu costumo usar o Google, tá? Eu uso o calendário do Google e o Google Tasks, que é onde eu coloco as minhas listas de tarefas. É legal porque eu gosto, né? Porque daí cada vez que eu abro o meu Gmail, já fica lá do lado as minhas tarefas e os meus compromissos. E daí eu consigo ampliar o calendário do Google, ele sincroniza. Aí se eu tenho alguma coisa nova para fazer, eu vou lá e olho, já tá todas as tarefas e todos os compromissos lá no calendário, eu já vejo quando que eu vou conseguir fazer. Eu organizo a minha agenda de mentoria dessa forma. Todo início do mês eu divulgo, vou abrir a agenda de junho, por exemplo, eu abri. Daí agora eu tava com uma vaga ainda, eu peguei e mandei para uma aluna que estava interessada. Beleza, fechou junho. Daí quando abrir a de julho eu já organizo. Lembrando que eu não encho a minha agenda de mentoria. Eu não posso ficar atendendo 8 horas por dia. Eu tenho outras coisas para fazer. Então é uma forma já de eu me organizar,
né? Não dá para ficar ensinando o pessoal a investir o dia inteiro, senão eu não consigo fazer as minhas aulas, não consigo fazer as outras coisas. E daí eu já consigo conciliar essa agenda de compromissos com tarefas. Porque imagina, se eu passar o dia todo só atendendo, como é que eu vou divulgar meu serviço para mais gente? Como é que eu vou vender meus cursos, né? Então eu tenho que organizar isso em tarefas, beleza? Só que assim, eu uso essas ferramentas, mas existem outras, né? Existe uma ferramenta extremamente complicada, que se chama caderno, que é uma forma de a gente organizar também as listas de tarefas. Tem o Bullet Journal, que também é uma ferramenta, eu nunca usei, mas eu já ouvi falar, né? Algumas pessoas elogiaram bastante, você pode testar. Existe também o Remember the Milk, que é uma ferramenta de organização de tarefas. Tem o Wunderlist também. O Evernote eu já usei, mas eu não simpatizei muito, assim. Sim, tem gente que gosta bastante, mas eu achei o Google Tasks mais simples, tá? Eu gosto de simplicidade e praticidade. Tem o Todoist, que é bem parecido com o Evernote também. E tem o teu bloco de notas do celular, né, do smartphone, que já serve também, ó. Colocou listinha lá, foi cumprindo, vai apagando, né? Coloca várias listas para vários dias lá. Então, assim, só coloca todas as tarefas numa mesma ferramenta. Não coloca um pouco de tarefa aqui, um pouco lá, porque daí você pode se perder, tá? Ou quer colar post-it na geladeira, também pode ser. Fica a teu critério, tá? Cada um vai usar a ferramenta que melhor vai dar aí para a sua vida, tá? Princípios de um bom planejamento, então, como é que a gente vai fazer, né? Já falei, centralizar todas as tarefas no mesmo dispositivo, antecipar tarefas. À medida que você começa a se programar e se organizar, vai sobrando tempo. E daí você pode começar a antecipar as tarefas. Ah, beleza, hoje estou de boa aqui, posso ficar sem fazer nada ou posso ir lá e antecipar uma tarefa, né? E aí vai otimizando ainda mais teu tempo. Retirar tarefas e limitar o tempo, né? Começa a diminuir aí essa questão. Deixar espaços para imprevistos, né? Que são as urgências, e ter persistência, né? Não parar, sempre fazer isso. Planejamento diário, 3 dias ou semanal, já falei aqui, né? Não vou repetir. Vamos lá. E planejamento semanal, né? O pessoal que tá aqui falou que faz planejamento semanal, é bem bacana também. Eu faço semanal. Eu vou mostrar para vocês que, assim, além do Google Tasks e do Google Calendário, porque nem sempre eu tô com o computador ligado, né? E nem sempre eu tô usando o celular para não dispersar. Então, aqui na minha mesa, como é que eu costumo fazer? Olha só a mega ferramenta que eu vou passar para vocês. Eu tenho uma folhinha assim, uma folhinha 4. E aí eu faço vários quadradinhos, estão vendo? Aí eu coloco assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E cada dia do mês, tá? Assim, eu faço bem rabiscado mesmo. E aí, o que eu coloco? Os compromissos de cada dia. Eu coloco só os compromissos aqui. Porque se eu não tô com o computador ligado para olhar lá no meu Google Calendário, eu já tenho aqui. Aí, a cada semana, eu planejo a semana com os compromissos. As tarefas eu deixo só no Google Tasks. O Google Tasks é legal porque você consegue colocar lá, eu tenho uma tarefa de preparar aula na segunda às 11 da manhã, beleza. Eu consigo colocar para repetir essa tarefa, né? Repete a uma semana, repete a cada semana. E aí eu não preciso ir lá toda semana programar a tarefa, ela já vai se repetir automaticamente. Todo dia eu tenho a tarefa de ler 15 minutos, tá o horário. Eu coloco lá, uma vez eu coloco a tarefa e boto para repetir diariamente. Todo dia eu já tenho essa tarefa, eu já até memorizei, né, o horário que eu faço essas coisas. Mas eu coloco lá, tá lá. E quando eu já fiz, eu vou lá e dou um Vzinho, ele já tira do meu dia. Então eu gosto por causa disso. Então as tarefas eu não coloco no meu calendário de compromissos. Mas quando eu olho lá no calendário do Google, lá ele sincroniza tudo. As tarefas e os compromissos, tá? Então, assim, eu sou hiper mega planejadora, né? Então eu faço de todas as formas. Mas é o que funciona pra mim, tá? Não necessariamente vai ser o que funciona pra você, você vai ter que buscar uma forma que funcione. Mas esses insights aí de aplicativo, de criar bloco de tarefas similares, eles são bem bacanas, tá bom, gente? Bom, era isso então que eu tinha pra passar pra live de hoje, né? Me conta aí se foi legal, se gostaram, se ajudou. Depois compartilha aí essa live com mais pessoas, né, que vocês sabem que precisam organizar melhor o tempo para conseguir fazer mais dinheiro, que vocês vão estar ajudando também, tá bom? Isso aí, muito obrigada então pela participação, espero que tenham gostado e fico à disposição, caso tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, né,
ou me mandar no direct que eu vou estar ajudando vocês, tá certo? Legal, achou bem interessante, obrigada. Então tá bom, gente. Toda terça eu tô aqui. Na terça que vem eu não vou fazer live, porque eu tenho bancas, a semana de banca, fechamento de semestre, eu não vou conseguir fazer as lives na semana que vem. Mas na semana seguinte, dia 29, na terça, né, eu vou estar aqui de novo. Então toda terça às 19 horas tem live, só na semana que vem que eu não vou conseguir fazer, tá bom? Grande abraço, então, beijo e até a próxima. Tchau, tchau!